A Brasol é formada por executivos com experiência internacional em geração solar nos mercados da Europa, Ásia e América do Norte, e se destaca por aplicar as melhores práticas globais na engenharia, no desenvolvimento e na execução de projetos. Na parceria com a Brasol, os clientes terão mais economia por meio de ferramentas e serviços digitais da Siemens através do Mindsphere, sistema operacional baseado em Internet das Coisas, IoT, que permite conectar máquinas e infraestruturas físicas ao mundo digital. Além disso, os clientes também terão à sua disposição um leque de soluções em energia, incluindo eficiência energética. Nesse mesmo sentido, os novos inversores para energia solar da Kaco, recente lançamento da Siemens globalmente, são fabricados com a tecnologia de carbeto de silício. Os produtos são de 15 kW a 165 kW e são indicados para sistemas instalados em indústrias e comércios. Ideais também para usinas de geração distribuída compartilhada, o que, de uma maneira geral, evidencia o foco da Siemens em renováveis para os próximos anos. Eu sou a Ariane Lopes e é sobre soluções para o mercado de energia solar que nós vamos conversar hoje no Acelerando a Transformação Digital, o podcast da Siemens. Obrigada pela audiência e sejam muito bem-vindos. A descentralização da geração elétrica é uma tendência global e o futuro do setor será cada vez mais focado na inteligência de dados para reduzir custos e mitigar riscos. Para falar conosco sobre as soluções e investimentos da Siemens no segmento de energia solar, nós trouxemos dois especialistas da Siemens que podem nos ajudar muito a tirar dúvidas sobre esse assunto. David Taff, diretor de investimentos na América Latina, e Ricardo Nakamura, gerente de Future Grids. Obrigada pela presença e sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Olá, Ariane. Olá, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Olá, Ariane. Olá a todos que estão à escuta. Obrigado, David. Obrigado por participar junto comigo aqui nesse episódio. David, começando por você. Pelo que a gente pode perceber, o negócio de energia como prestação de serviço, ele tem ganhado bastante força e importância entre os nossos clientes. De uma maneira clara e objetiva, qual é o retorno de investimento para um cliente que opta por esse tipo de negócio? Ele seria um investimento com retorno a curto ou médio prazo? Excelente pergunta. Primeiro, frisar que o investimento é por conta do empreendedor. Neste caso, a Brasol. Esse é o primeiro ganho para o cliente. Ele não tem que fazer um desembolso. E ele recebe uma economia na conta de luz. Se for só isso, não teria o interesse tão grande que o segmento tem na energia como prestação de serviços. Acontece que a maioria dos clientes, mesmo que energia elétrica seja uma despesa importante, não é o foco do negócio deles. Então, além de consumir tempo, energia e recursos de gestão, quando uma empresa que nem a Brasol oferece energia como prestação de serviços, ela traz economias, ela libera a gerência da empresa para focar em outros assuntos, porque sabe que o assunto energia vai estar bem cuidado. E por último, todo o mundo corporativo está focado na questão meio ambiente e querem ter a certeza de que a energia que eles estão consumindo é renovável. Esse é o pacote que traz retornos tanto de poupança de economias na conta, quanto retornos de ESG, no curto, no médio e no longo prazo. Excelente. E David, como que você chegou até a Brasol e percebeu essa oportunidade de negócios entre as duas empresas? Como sempre, teve a ajuda de várias pessoas. Eu fico conversando com diferentes pessoas, incluindo meu colega Nakamura, dentro da Siemens, para entender o segmento, o setor, como que a gente atua nele e procuro ficar ao par do que está acontecendo no mundo de startups. Foi assim que a gente primeiro identificou o enorme crescimento da geração distribuída e o papel que a Siemens poderia desempenhar nesse segmento, para depois sair a procurar empresas que nem a Brasol, que se encaixem dentro dos nossos objetivos.
Nakamura, tudo bem? Recentemente, a Siemens anunciou a aquisição da Kaku e do negócio de inversores de frequência. Na prática, o que isso muda para os nossos clientes que são investidores em energia? Oi, Ariane, tudo bem? Bom, quando nós falamos da aquisição da Kaku, nós falamos de um portfólio, nesse caso de geração distribuída, um portfólio que é complementar ao que a Siemens já vinha exercendo desde 2015. Desde 2015, a Siemens atuou bastante no mercado de geração centralizada, onde nós temos inclusive instalações já realizadas e operando, fornecendo energia solar para o país. Com essa aquisição, nós passamos também a atingir esse mercado de geração distribuída que está em plena expansão, que hoje é um mercado que cresce muito, e com isso nós vamos atingir também uma parcela de público que vai atuar em empreendimentos promovendo essa energia solar mais democraticamente. Então, por exemplo, usinas de geração compartilhada são usinas que vão colocar a energia solar em públicos ou suprir públicos específicos com essa energia solar através de cooperativas e de consórcios nesse caso. Isso é o que a Siemens acessa com o portfólio da Kaku, ou seja, é um portfólio complementar que nos leva a acessar esse mercado de geração distribuída que se expande cada vez mais no Brasil juntamente com o mercado de geração centralizada, ou seja, grandes usinas que nós já atuamos desde 2015 e 2016. Mas, Nakamura, me explica uma coisa, qual que vai ser essa estratégia para atender o mercado nacional? Bom, Ariane, a estratégia para atender esse tipo de mercado, ela vai passar por algumas vertentes. Então, por exemplo, vertentes de distribuidores de material elétrico, distribuidores de material de energia solar fotovoltaica vão poder adquirir o portfólio, os inversores, através de canais específicos e comercializar essa solução. Outra solução, que é o foco da unidade de negócio da Siemens, seria soluções compostas juntamente com esse portfólio novo. Então, dando um exemplo prático, soluções de conexão dessas usinas de geração remota, elas demandam o inversor, que é esse elemento que nós estamos falando, demandam a parte de transformação e chaveamento dessa energia. Então, vão demandar um transformador e um cubículo, um painel para seccionar e proteger esse circuito. Esses elementos em conjunto formam uma solução que é o foco de negócios da Siemens. Então, descrevendo essas duas soluções, estou falando de uma solução conjunta de equipamentos Siemens, que vai trazer benefícios para esses empreendedores de usinas de geração compartilhada, juntamente também com elementos de digitalização, toda a parte de operação e manutenção de usinas e toda a parte de gerenciamento desses ativos, que são importantíssimos para esse tipo de modelo de negócio. E também a parte de distribuição, onde essa comercialização vai depender dos canais distribuidores que nós vamos credenciar ao longo aí do processo. Ok, David, você poderia aproveitar e trazer um exemplo prático de clientes finais que já estão usando a solução da Brasol nos seus negócios? Claro, tem muitas empresas no mercado brasileiro que já têm solicitado propostas de geração distribuída e têm sido atendidas. Mas o perfil de cliente típico é, por exemplo, todas as cadeias de farmácias, os bancos. Então, são empresas que são empresas de primeira linha, que tem penduradas embaixo dessas empresas muitas e pequenas unidades consumidoras de energia que compram energia no varejo. Mesmo que você somando todas as agências do banco, por exemplo, do Banco do Brasil, se desse um número grande, eles não conseguem negociar essa energia no atacado, a regulamentação não permite. Eles têm que contratar individualmente cada agência. Então, a geração distribuída vem para dar uma solução mais barata e sustentável e sem necessidade de investimento para esse tipo de clientes. Tem um tipo de cliente que o mercado não tem dado suficiente atenção e a Brasol está focada nesse cliente, e é grandes superfícies comerciais e centros de distribuição com telhados. Esse tipo de cliente, quase exclusivamente que a Brasol está atendendo, colocando solar, geração distribuída nos telhados, enquanto que a maioria do segmento de geração distribuída está colocando usinas remotas. A proposta de valor é muito diferente. Quanto maior o sistema de geração estiver do ponto de consumo, você traz ganhos diferenciados para o cliente e para o sistema brasileiro de eletricidade.
Ótimo, a gente tem aí um amplo segmento de mercados que utilizam essa energia solar. Ricardo, explica pra gente, esses novos inversores, eles são indicados para que tipo de instalação ou de indústria? Eles poderiam ser instalados em infraestruturas também? Sim, Ariane, respondendo primeiramente. Esses inversores eles são indicados para aplicações de geração distribuída. Quando eu falo de geração distribuída, eu estou falando também de aplicações industriais, comerciais, como o David comentou, aplicações em que o telhado da instalação vai ser utilizado. Isso é um ponto específico que vai demandar esse tipo e essa potência de inversor menor, que nós chamamos de inversores string. São inversores que eles vão ser ligados diretamente aos módulos fotovoltaicos e vão estar próximos ali da instalação, e normalmente de potência menor. Esse é uma vertente. A outra vertente são as usinas de geração remota, empreendimentos que estão longe da carga, que vão gerar energia, e essa energia vai ser compartilhada com aquele cliente industrial, comercial ou de infraestrutura. Essas usinas demandam um pouco mais de soluções, nesse caso, então soluções de seccionamento, soluções de transformação, soluções de digitalização, que nós temos bastante a oferecer com a nossa plataforma do MindSphere, todas as nossas soluções de digitalização. E esses dois empreendimentos, tanto geração remota como geração localizada, utilizando o telhado da instalação, eles atendem a esses diferentes segmentos da sociedade. Então, indústrias, comércios e empreendimentos de infraestrutura. Nós vemos também uma grande gama de empreendimentos residenciais que já estão pensando na instalação fotovoltaica desde a sua concepção. Então, isso é uma indicação clara que esse setor de infraestrutura também está olhando para essa vertente de geração solar fotovoltaica. Ótimo. E David, você que sai em busca de novas oportunidades de mercado aí para Siemens, você na prática é praticamente um olheiro, entre aspas, da Siemens, né? Como que é que você se mantém atualizado? Agora, principalmente na pandemia, como tem sido esse relacionamento com novos negócios? Olha, Ariane, boa pergunta. Certamente tem mudado a forma de garimpar novos negócios em alguns aspectos. Antes da pandemia, a gente aproveitava muito dos eventos do setor e muitos dos relacionamentos que a gente já tem, para promover reuniões presenciais, incluindo almoços e, enfim, reuniões. Hoje, tudo isso acontece de forma virtual, o que muda um pouco a nossa estratégia. Nossa estratégia agora, a gente tem se preocupado com ter uma presença virtual nas redes sociais, participar muito mais ativamente de palestras, de grupos de discussões, para atrair um público que se interesse por nosso perfil de investidor. E outro aspecto disso aqui é de um contínuo estudo de relatórios, de livros sobre como que está se desenvolvendo o mercado no Brasil, como que está se desenvolvendo o segmento fora do Brasil, em lugares como Alemanha, como Califórnia. E, por último, através da inteligência e as análises dos meus colegas na Siemens, que nem o Nakamura. Trabalho em equipe aí também é importante, né? Pessoal, a gente já está chegando ao final do programa, então eu queria agora voltar um pouquinho para a questão do futuro, né? Então, Nakamura, de maneira geral, o que a gente tem no horizonte de tendências para esse mercado de geração solar no Brasil? Ariane, o mercado de geração solar ele continua em plena expansão. Então, é uma fonte renovável que se expande cada vez mais hoje no Brasil. Só para se ter uma ideia, as associações do setor, como a Besolar, já mencionam uma expansão em 2021 na casa dos 12 gigawatts de potência instalada. Isso é muita potência, isso vai representar uma parcela ainda maior do que já é hoje da nossa matriz energética brasileira. Só para se ter uma ideia também, o ano de 2020 fechou com cerca de 7,4 gigawatts de potência instalada em geração solar. Um misto aí de geração solar centralizada e geração distribuída. As duas vertentes elas devem crescer bastante, principalmente puxadas pela geração distribuída, que é o foco da nossa aquisição dessa empresa Brasol e desse portfólio que nós estamos implementando de inversores string, inversores CACO, atendendo a esse tipo de cliente, esse tipo de empreendedor que quer focar nessa expansão já declarada e já
prevista da geração solar no Brasil. Então esse é um ponto muito importante que eu considero que a Siemens está alinhada por meio dessas aquisições e por meio desses lançamentos, está alinhada com essa tendência de crescimento da fonte solar fotovoltaica. E para você, David, que outras tendências você vê para o mercado de energia solar no Brasil? O Brasil, com um pouco de atraso, observando a matriz energética brasileira, que é peculiar por ter uma parcela de energia hídrica tão grande, acaba acompanhando os movimentos que estão acontecendo lá fora. E o que estamos vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, é que caiu a ficha para as grandes distribuidoras no país inteiro que elas têm que ter metas para atingir, ter uma pegada de carbono neutro até 2050. Isso está provocando uma corrida hoje nos Estados Unidos por implementar energias renováveis, e a forma mais barata de fazer isso rapidamente, sem fazer grandes e vultosos investimentos em linha de transmissão, é através de geração distribuída solar, é através de micro-redes. Micro-redes, tipicamente, é uma planta solar com uma bateria associada e um software que permita que ela funcione como se fosse uma distribuidora virtual. Isso está acelerando, esse movimento vai vir para o Brasil, vai acelerar a implantação de geração distribuída solar. Por quê? Porque alivia a necessidade de você fazer investimentos em linhas de transmissão, facilita fazer o balanço do sistema. Na vida útil desses investimentos, acaba sendo mais barato para a sociedade, e tem uma questão que é muito importante para a Siemens, que ela vai provocar uma necessidade de atualização e de investimentos em tecnologia inteligente, em softwares de inteligência artificial e em sensores em toda a rede de distribuição no Brasil, para poder trabalhar e usufruir das vantagens que esta onda traz. Então, durante os próximos anos, vejo uma grande transformação de um setor para ser um setor muito inteligente, onde a Siemens vai nadar de braçada. Muito obrigada, David Nakamura, pela presença no nosso programa e por essa conversa super esclarecedora sobre os rumos da energia no Brasil. Muito obrigado pelo convite, Ariane. Foi um prazer poder conversar com você, com Nakamura. Agradeço a todos. Um forte abraço. Obrigado, Ariane. Obrigado, David. Foi um prazer participar junto com vocês desse episódio. Bom, chegamos ao final de mais um episódio do Acelerando a Transformação Digital, o podcast da Siemens. Quer ouvir novamente ou compartilhar este episódio? Acesse siemens.com.br/transformação digital sem cedilha e acento. Eu sou a Ariane Lopes e adorei participar dessa conversa com vocês, mas nós podemos esticar um pouquinho mais. Tem alguma sugestão ou opinião sobre o programa? Então vem conversar com a gente nos nossos perfis nas redes sociais. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.